Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Com eu, Yoshino Rizama. Tá sempre presente, obrigado. Lucas. Tudo bem, pessoal? André. Boa tarde a todos. Cauê. Deixa o pessoal entrar para eu explicar um pouquinho. Eu ando fazendo umas entradas surpresas, assim, mas é porque eu tô sem. Gente, eu tô com uma correria tão grande que eu não tô conseguindo fazer uma programação. Mas essa semana, boa tarde, Cauê, boa tarde, Rafael. Essa semana, amanhã eu vou soltar uma programação. Eu devo fazer 3 lives dessa semana: quarta, quinta e sexta. Roupa, André, não vai esquecer de colocar sal. Outro dia um menino falou assim: pô, esqueci de colocar sal no arroz. Então, eu fixei o tema aí. Então, o curso, acho que até sexta-feira eu tenho a data que ele vai ser lançado, viu, Rafael? Eu já estou escrevendo o material de apoio dele, já está quase pronto já. Eu só estou esperando as meninas que fazem meu site, que cuidam do meu site, fazer uma landing page de cadastro e tal. E como elas tiveram um problema lá no escritório delas, amanhã até sexta-feira eu devo ter uma data já para a gente já começar a fazer o curso, tá? A Letícia entrou, está sempre presente também. Eu estou esperando o menino entrar. Um conhecido meu, ele pediu para falar comigo. Fabi, faixa preta de jiu-jitsu. Meu amigo Diogo, fizemos uma live esses dias sobre arquétipos de empreendedorismo. Solange. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Tem um conhecido meu que mora na Argentina, né? Um menino novo e tal. E ele tá pedindo bastante. Ele tem um posicionamento assim, tem um posicionamento forte político, né? E inclusive até bem de direita. E ele me pediu pra gente entrar ao vivo. Catiane, vamos lá. Ele pediu pra gente entrar ao vivo para falar um pouco sobre a entrevista da Regina Duarte. Tá? Então, Cauê diz assim: vai abordar essa descoberta de pessoas artistas se mostrando agora mais livremente? Pode ser, apesar que o artista ele sempre se mostra, né, livremente. Já é uma vertente artística, poder se mostrar. Mas eu tô esperando ele entrar, não sei o que aconteceu, deixa eu marcar. Opa, aí, desculpa. Ele pediu 3 minutinhos, deve estar entrando aí daqui uns 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai conversando. O que acontece? O nome dele é Virgílio, tá? Ele mora em San Martín de los Andes, lá na Argentina. E eu fui uma vez para lá dar um seminário de segurança, palestra de atendimento ao público e tal. Eu conheci lá. Ele é brasileiro, tal, mas ele mora lá na Patagônia Argentina. E aí ele me pediu se a gente podia agora. Ele pediu para ver se a gente podia entrar para poder falar sobre a Regina Duarte. Gabriel diz: como é ser tão feio? É difícil, cara. É difícil. Aí por isso que você tem que desenvolver outras habilidades, né? Porque o capital estético não é uma coisa que eu tenho muito privilegiado. Então você tem que estudar, você tem que treinar. Então quem é bonito, quem tem um capital estético acentuado, como o meu amigo Márcio Catenazzi, que está aí, faixa preta de jiu-jitsu, além de ser faixa preta, é bonito. Aí é mais fácil para ele a vida, né? Eu, como sou feio, eu preciso correr atrás de outras coisas, né? Sim, a beleza é relativa, o pior que é. E é um tema muito bom, cara. É um tema muito bom, realmente, a beleza. Pessoal, deixa eu só repetir rapidinho, tá entrando bastante gente. Eu tô esperando um amigo meu que mora na Argentina, o Virgílio. Ele é um moço novo, ele tem uma posição política bem forte. Aí o Virgílio entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Opa. Cadê você, Virgílio? Virgílio, pede. Como que faz aqui? Deixa eu ver, peraí. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui como que faz pra chamar ele. Chama o Virgílio. Aqui, achei. Ele tá entrando. Só aguardar ele. Fala, chileno, tranquilo? E aí, querido, como tá? Tudo bem? Eu tô Tudo só bem, explicando cara, pro pessoal aqui. Pessoal, esse é meu amigo Virgílio, tá? Ele mora em São Martin dos Andes.
Eu conheci uma vez que eu fui dar um seminário de segurança, né, em casas noturnas, e lá na Patagônia Argentina. E ele é um moço novo. Tá quantos anos, Virgílio? Não, novo não. Eu tenho já 33 anos e 3 filhos nas costas. Ah, nossa, os 3 filhos que é... mas é novo. Olha que você tem que parece ser mais novo ainda, mas você é novo ainda. É a E a luz que está gente me favorecendo. tá favorecendo, né? Então me dá essa luz aí que eu vou andar o dia inteiro com ela assim. E a gente resolveu entrar hoje um pouquinho, né? Vai ser um bate-papo rápido, né? 15, 20 minutos, para a gente falar um pouco sobre a entrevista da nossa digníssima ministra da Cultura, Regina Duarte, né? Embora o Virgílio more na Argentina, ele é brasileiro, família brasileira, pai, mãe brasileiro, né? A sua esposa é argentina, né? Ela é argentina, né? Hoje em dia a internet não Argentina. perdoa mais ninguém, né? Você está na Argentina e acompanha a política Ah, brasileira do mesmo jeito. Foda. mas você sabe que eu percebi Foda. que, às vezes, os brasileiros que... Ô, minha amiga Elô, acabou de fazer uma live sensacional. É, os brasileiros que às vezes estão fora, eles estão mais acompanhando mais o cenário político do que, inclusive, às vezes, alguns que estão dentro. É. Bom, eu vou deixar então você começar, porque você que me sugeriu o tema, né? Você pediu para a gente conversar online. Quais são as suas considerações? E se você quiser fazer pergunta ou para a gente começar a conversar, fica à vontade, Virgílio. Beleza, beleza. Bom, eu acho que dentro da natureza da conversa que a gente está se propondo a ter aqui, eu acho que é necessário que alguém faça a posição de advogado do diabo, né? Então, um pouco eu me proponho a fazer. Sempre, É... né? a minha posição favorita. Quanto mais provocante, melhor. Então, bom, eu vou fazer alguns comentários, aí a gente bate um papo. Tá, Um dos perfeito. comentários é o seguinte, né? Algo que eu pensei agora. Que por alguma razão não lógica, e sem dúvidas cultural, a gente tende a ser mais sensível ou menos sensível em relação a mortes que ocorreram em diferentes, ou tragédias que aconteceram em diferentes momentos, né? Por exemplo, a nossa cultura ela coloca uma ênfase muito grande no Holocausto, por exemplo. E pouca gente sabe o que é uma gulag, né? Não tem nenhuma razão lógica para que uma morte que tenha ocorrido em Auschwitz, para que essa morte seja menos relevante ou que nos doa menos, né? Ou seja, mais relevante, no caso, né, do que o que aconteceu aqui. Claro, ou seja, uma morte de uma criança, uma morte de uma pessoa é sempre uma tragédia, é sempre uma coisa horrível, né? Mas a gente parece ter essa capacidade ambígua de ser mais ou menos De, va- sensível. E um dos de pontos de dela. valorizar mais as mortes que acontecem lá, né? Do que aqui. Não, não Ou sei. não? Não Eu sei acho se que eu não existe entendi um o que você quis padrão. Eu dizer. acho que é uma questão cultural, né? Existe a questão de aonde que a nossa cultura coloca a ênfase. E ela me chamou a atenção de forma negativa, né? Que ela estava rindo, ela parecia um pouco insensível ao falar da nossa tragédia, que pra gente Sim, parece ser um ponto muito, muito sensível, né? Mas sim. ela levanta algo que eu acho que é necessário. Hum, Você conhece aquela expressão em inglês, give the devil his due, ou seja, tem que dar ao diabo o que é do diabo, sim. correto? Sem dúvida, houveram milhares de mortes no Brasil durante o período militar. Isso é terrível. Mas no contexto daquela conversa, as pessoas que os militares estavam combatendo propunham um regime que se demonstrou muito mais trágico, ou seja, a gente está comparando milhares de mortes com milhões de mortes. E existe um outro ponto interessante, eu acredito, que é o seguinte, que em nenhum lugar, em nenhuma das culturas nas quais se tentou esse modelo que as pessoas que estavam sendo combatidas pelos militares no Brasil propunham, em nenhum lugar isso terminou em outra coisa que não um genocídio e uma sociedade tirânica. Não, só fazer só uma pausa um instantinho, só para poder esclarecer o pessoal. O Uhum. Virgílio tem uma posição bem assim, mais de direita, né, política. Embora eu não seja da esquerda, né, não sou da esquerda, mas também não me considero de direita. A gente está aqui numa proposta de fazer um debate respeitoso, porque o que acontece? Hoje as pessoas elas têm dificuldade em expor suas ideias e sem se atacarem pessoalmente, né, sem se atacarem ao outro. Então, a ideia é expor alguns pontos que geralmente são debatidos e que são levantados principalmente por uma geração, agora, como é o caso da geração da Regina Duarte,
e vez por outra são mal interpretados. Ou mal interpretados, ou realmente as declarações são equivocadas. Então a ideia é essa. Eu quero, já que você continue, eu só queria fazer um adendo só no que você falou. Quando você diz que, no caso dos militares, estavam combatendo uma proposta de governo que geraria muito mais mortes, aí, na verdade, é uma especulação que a gente faz, né? Dados, Não, as experiências... Não, calma. Uhum. Deixa eu terminar de falar. Eu falo que é uma especulação por quê? Porque a gente não teve aqui no Brasil, né? Então, dados as experiências que nós tivemos em outros países, como na Rússia, como na própria Cuba, como em outros lugares, o índice de mortes que o regime socialista causou lá foi realmente muito maior do que se esperaria necessário, ou que se deveria ter, ou que, na verdade, não deveria ter nenhum tipo de morte. Mas a gente não pode dizer que o governo socialista ele iria ter essa relevância significativa aqui no nosso país. Mas eu entendi o que você quis dizer. O que a gente tem que entender agora é como que uma pessoa assim que é da classe artística, como é o caso da Regina Duarte, Sim. que culturalmente eles são muito voltados para o lado da esquerda, sócio, humano, né? Como que ela minimiza isso assim e chega até a dar risada, principalmente agora, e acha ruim, né, de ser questionada, principalmente no estado de figura pública que ela está. Eu continuo, desculpa, é só fazer esse adendo. Bom, eu acho que a minimização que ela fez foi no sentido de apresentar o que eu tentei apresentar agora, que foi... Sim, eu entendi. As mortes que aconteceram aqui, elas são relativas a outros regimes, outras tentativas em outros lugares do mundo. E antes de eu continuar, eu só abriria um parêntese. Eu não acho que a gente pode usar a palavra especulação, uma vez que a gente teve uma série de experiências em diferentes culturas e o regime comunista, ou marxista, ou como a gente quiser, fracassou, e fracassou levando justamente... Socialista. Fracassou e não apenas fracassou, ele levou a um nível de sofrimento jamais visto antes por nenhuma sociedade. Né? Então, tudo bem. Continuando. Depois, você se referiu a algo também interessante, que é o seguinte: o ideal seria que não tivéssemos nenhum tipo de morte, nenhum tipo de sofrimento, correto? Mas claro. Como o budismo fala, como o budismo defende, como o cristianismo defende, o sofrimento ele é parte da vida, intrínseca parte da vida. E se a gente vai comparar o período militar com um período no qual não existem mortes, a gente está fazendo uma comparação utópica. Não deveríamos fazer comparações utópicas. E bom, eu friso nesse ponto, e foi por isso que eu te mostrei hoje a descoberta daquela Jane Goodall. Não sei quem conhecerá essa pessoa, não, mas ela conseguiu demonstrar que, inclusive, em sociedades de chimpanzés, que são o nosso elo mais cercano, a violência também é intrínseca, o sofrimento é intrínseco, eles também produzem guerras, inclusive. É um ponto filosófico muito complexo, que eu não domino totalmente. Eu não domino, mas eu entendo aonde ele vai, né? O que ele propõe. Eu achei sensacional isso. Só para o pessoal estar inteirado, ele me mandou um artigo. Permiso, hijo, el papá está en el teléfono, hijo, por favor, dame un ratito, por favor, ya te llamo. Pide para la mamá, por favor, mi amor. Então, cuida. Então, você dijo não, mi amor. Perdão. Espera eu estar no telefone. O que acontece? É uma pesquisadora que ficou 40 anos com chimpanzés, né? Ela ficou vivendo, ela é a maior pesquisadora, hoje ela é uma representante da ONU e tal, uma ativista foi do Greenpeace, ou ainda, não sei. E ela constatou que o comportamento dos chimpanzés ele é muito parecido com o comportamento humano. E aí eu acho que a gente entra na grande questão que eu sempre falo para os meus alunos quando a gente fala de política. Eu acho que o problema não é o regime. Não é o regime, porque eu acho assim, o que fizeram dos regimes socialistas, e eu não sou socialista, tá? Eu acho até que a teoria marxista ela é muito ingênua, em alguns pontos, só que eu acho que se comete um anacronismo muito forte. A gente costuma olhar Marx pelas experiências que tivemos com o que fizeram das ideias dele, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente julgar Nietzsche pelo nazismo,
Sendo que Nietzsche morreu em 1900 e o nazismo começou em 1944. Então não tem como a gente julgar o cara que morreu 44 anos antes do movimento nazista. Então eu acho que acontece meio isso. A gente julga Marx pelo que fizeram com as ideias dele. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que entender o contexto político, histórico, social que Marx estava inserido. Então ele nasce numa época onde a burguesia tinha despontado, né? A gente não tinha absolutamente nenhum direito trabalhista. Ele vive no auge da segunda revolução industrial. Então, a gente não tinha zero direito trabalhista, as pessoas trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, cargas horárias. As crianças e os idosos, eles recebiam 1/3 do que um homem, crianças, mulheres e idosos recebiam 1/3 do que um homem na idade produtiva recebia. Então, eles davam muito emprego para criança, para mulher e para velho. Aí o cara tinha uma doença, o cara ficava torto, trabalhava 16 horas, 14 horas por dia, ele era dispensado, sem nenhum direito trabalhista, passando fome. Então, Marx ele tentou construir uma sociedade, e eu vou até falar utópica, porque é a mesma palavra que você usou, porque a verdade é essa, dentro do que ele imaginou. E a gente sabe que, na verdade, quando a gente imagina alguma coisa e vai colocar na prática, a gente tem aí um vão muito grande. Só que ele não teve como testar isso, ele imaginou, né? Por que eu digo isso? Que eu falo que o problema, na verdade, não é a forma de governo. Porque se você estuda as bases do liberalismo, como John Stuart Mill, como John Locke, como Adam Smith, depois o próprio Mises, né, que é uma área que eu gosto bastante de estudar, que é política, mas é a primeira vez que eu falo assim, sobre vertentes políticas, o ideal do liberalismo era exatamente dar poder para o povo, né? Pela base do consumo, é o que Adam Smith chama de mão invisível do mercado, né? Que o mercado se autorregularia. Só que o que acontece? Ele diz que a competição faria com que as pessoas tivessem mais poder de barganha na mão, porque as empresas seriam obrigadas a baixar o preço, seriam obrigadas a aumentar a qualidade, e aí o povo ganhava mais dinheiro, aquecia a economia, aí ele tinha que pagar salários melhores. Então, assim, na verdade, a ideia do liberalismo era essa, né? Que você se aquecer no mercado, quem tinha o poder de compra na mão era o povo. Ainda que existissem classes sociais, ainda que existisse o rico, ainda que existisse o patrão, o povo ele era beneficiado. Por quê? Porque era ele que escolhia. O que acontece? Ao invés de a gente ter um livre mercado, ao invés de a gente ter uma livre competição que iria gerar esses dividendos para a população, a gente começou a ter oligarquias, né? A gente começou a ter cartéis. Então as empresas, em vez de elas competirem entre si, tendo que abaixar o preço e dar melhores condições, que eles começaram a fazer. Falaram, não, vamos juntar aqui, ó. A gente tem telefonia, 10 empresas de telefonia. Em vez de a gente ficar baixando o preço brigando entre a gente, vamos vender o mínimo preço tal. E aí o que acontece? Quem se ferrou foi o povo. Aí entrou a necessidade da intervenção estatal. E quando você tem a necessidade da intervenção estatal, aí nasce o neoliberalismo. Já não é o liberalismo. O que a gente viveu já não é o liberalismo previsto pela essência, né? E quando entra o neoliberalismo, que é o que seria um liberalismo, a ideia, né? Vamos falar ideia porque eu acho incongruente, né? A ideia de um Estado mínimo, onde o cidadão decide, né? Quando a gente tem a necessidade de intervenção do Estado, a gente possibilita a corrupção. Por quê? Porque a gente já não tem mais o poder na mão do povo de verdade. A gente está dando para o governo uma fiscalização de grandes empresas que vão ganhar dinheiro ou não. E aí o que acontece? Então eu acho que, na verdade, e a gente tem a exploração, a gente tem, hoje o capitalismo, embora ele tenha gerado muitos dividendos, né? Qual que é a diferença, a grande vantagem do capitalismo para outras formas de governo? É que o capitalismo é o único que dá a ilusão de ascensão. Como algumas poucas pessoas conseguem mudar de classe, a gente tem a ilusão de que qualquer um pode fazer isso. Então, por isso que o capitalismo ele acaba gerando possibilidades que nas outras formas de governo não existia. Se você nascia numa sociedade monárquica, você nascia da realeza, você nascia de uma classe, você ia ficar lá pro resto da vida, beleza, você estava garantido. Mas se você nascesse na plebe, ou se você nascesse escravo, você estava fodido, não tinha como você fazer essa transição. Então o capitalismo, ainda que seja extremamente reduzido, a gente tem uma possibilidade dessa variação. Mas eu volto a dizer que ela é muito mais ilusória do que real.
Então, eu acho que esse estudo que você me apresentou dos chimpanzés, de que eles fazem guerra e eles judiam dos outros, fazem bullying, né? É bem engraçado, porque o chimpanzé tem 98% do DNA parecido com o ser humano. Então, eu acho que, na verdade, o problema não é o sistema de governo, é a nossa parte ser humana, né? Nossa parte animal, na verdade, não ser humano, nossa parte animal, que qualquer forma de governo a gente Sim, vai chileno, mas esse foi exatamente o ponto que a Regina tentou transmitir de forma indelicada, talvez, mas ela propunha exatamente o que você está propondo. Sociedades são intrinsecamente violentas. Você não consegue eliminar o aspecto sofrimento da vida, que é o mesmo que o budismo nos diz, que é o mesmo que o cristianismo nos diz. E eu vou simplesmente recortar e terminar com o seguinte, que relativo ao que eu comentava no princípio, de que somos mais sensíveis em relação a determinados aspectos da nossa história, eu sinto, por exemplo, que no Brasil existe essa consciência de que a escravidão foi algo que apenas os brancos realizaram sobre os negros africanos. Escravidão existe desde que o mundo é mundo. Sim, nas tribos africanas que nunca tinham tido contato com outras culturas, você observa e observava escravidão, entendeu? Então, quando ela diz que onde há vida, há morte, ela não foi muito articulada, ela não desenvolveu o ponto, mas eu acho que é certo, é verdadeiro o que ela disse. Não, sabe o que eu penso de verdade da Regina Casé? Eu penso que ela é a tia do WhatsApp. A gente estava falando isso esses dias, ou seja, você está olhando ela com preconceito. Não. Eu vou explicar já por quê. Não. Eu vou explicar por que ela é a tia do WhatsApp. Porque ela vem... primeiro, qual que é o grande erro que eu vejo? Eu vejo um grande erro de você colocar uma pessoa como ministra da Educação, ou ministra da Educação não, como ministra da Cultura, uma pessoa completamente iletrada. Ela é iletrada porque ela fala, eu decidi, você pode ver no começo da entrevista, ela fala, eu decidi ser atriz com 6 anos de idade e a vida inteira foi só o que eu fiz, decorei texto. Então, assim, é uma pessoa que, como ela sempre quis ser atriz, ela se preocupou em se especializar no que ela faz. E tem alguma coisa de errado nisso? Não, nenhuma. Só que ela vem de uma outra geração, tá? Ela vem de uma geração que eu acho que isso que é um problema que acontece hoje, que a gente, pela primeira vez na história, o que acontece? Nós temos 2 grandes problemas que são inéditos na história. O primeiro é que a internet ela possibilitou uma capilarização da informação, onde, pela primeira vez na história, os jovens sabem mais que os velhos. Né? Isso é inédito. Então, assim, hoje os jovens eles têm acesso ao tanto... E como eles sabem, os nativos digitais, que a gente, essa geração, né, são nativos, já nasceram digitais, né? Eu hoje tenho coisa no tablet que meu filho de 7 anos, ele faz, o meu de 4, 3 anos e meio faz, e eu fico, como você fez isso? Então a gente tem assim uma disposição dos jovens, o jovem sempre acha que sabe tudo, né? Isso é normal. Só que antes, a experiência... Sim, mas isso faz parte até do hormonal, da construção da psique, aí a gente entra em psicanálise e tal. Mas hoje, o jovem ele não só acha como sabe tudo, como em muitas coisas ele sabe de verdade. Né? Muitas coisas ele sabe de verdade, porque a gente não faz ideia. E aí a gente tem um outro problema, que pela primeira vez na vida, a gente tem os mais velhos querendo ser revolucionários. Né? Os mais velhos querendo ser revolucionários, que geralmente é o contrário. Né? Quem quer ser o revolucionário são os jovens, né? Que eles idealizam o mundo lá atrás. Tanto que a palavra Senado, né, por isso que a nossa própria estrutura política ela é feita de uma Câmara que tem 514 deputados, que são representativos do povo, que não tem idade, né? Então, na verdade, assim, pode ser alguém não que tem uma idade mínima, acho que é 18 ou 21 anos e tal, mas assim, pode ser tanto gente nova como... Então, você tem uma diversidade muito grande para ter uma representatividade do povo. E você tem o Senado. Senado, ele vem de uma palavra em latim, senato, Sênior. Que significa... É a mesma origem de sênior, que quer dizer mais velho, que é exatamente para os mais velhos poder falar, opa, calma aí, vamos ver. Porque quando a gente fica mais velho, teoricamente, a gente tem uma ideia de vida assim, a gente é mais realista com as possibilidades, porque a gente viveu mais, né? A gente tem mais experiência. Então hoje a gente tem o contrário. A gente tem uma terceira idade
que quer ser revolucionária, mas que se baseia única e exclusivamente nas coisas que eles sabem, sendo que o mundo é muito múltiplo hoje, né? E aí a gente gera pessoas como a Regina Duarte, que não são pessoas mal intencionadas. O que eu vejo um problema muito grande hoje é a polarização. Todo mundo fala isso, é meio que chovendo molhado, mas assim, o cara de esquerda, se ele vê alguém de direita, ele fala que é fascista. O cara de direita, ele vê um cara de esquerda, ele fala que é esquerdopata. Por que eu digo isso? Porque as pessoas em geral, não todos, claro, tá? Mas assim, em geral, os grupos, eles atribuem má intenção ao outro. É impossível o cara ser de direita e o cara ser bem intencionado. Eu ouço muito isso. Eu ouço também. É impossível o cara ser de esquerda e querer trabalhar, só quer viver mamar na teta dos outros. Então, essa ideia de você atribuir má intenção ao outro grupo gera um preconceito. E você não para entender a pessoa. Entendi. O que eu acho interessante é que a ideia que você está apresentando, ela parece ser uma ideia de direita no sentido de defender um voto qualificado. Por exemplo, eu defenderia que pessoas não alfabetizadas, por exemplo, não pudessem votar. Eu defenderia algum tipo de formação também para presidente. São coisas que a gente não usa na nossa democracia, né? Então, a discussão aí, realmente ela fica muito mais ampla. Eu entendi o que você quer dizer, e quando você para pensar de maneira lógica, tem lógica isso. Se você falar assim, pô, o cara não sabe nem ler direito e o cara quer escolher o presidente. Então, Platão ele era contra a democracia já há 450 a.C., porque Platão falava assim, a massa é burra, a massa não quer estudar, a massa é preguiçosa. Ou seja, se uma decisão, se uma ideia é aceita pela maioria, a chance de ser uma merda é muito grande, certo? Mas qual que é o problema? Aí a gente entra na parte social. Por isso que a gente não pode ser dualista, colocar preto no branco. Que esse que é o grande problema. O problema é que o nosso cérebro ele funciona de forma binária. Então a gente geralmente vai reduzindo até duas opções. E tem um pensador francês chamado Edgar Morin que ele diz que os valores são complexos. A gente não tem como, principalmente quando a gente fala de macrogestão, não tem como reduzir a duas opções. Por quê? Se você parar para pensar de maneira lógica, é óbvio que se você desse o voto na mão de pessoas com estudo, pessoas que se interessam, pessoas que vão atrás, e não só estudo acadêmico, mas estudo de ciências políticas, realmente, você teria políticos mais preparados, porque o povo, para votar, iria selecionar por qualificação. Porém, qual que é o problema de você fazer isso? Porque desde que o mundo é mundo, e isso não é um problema do Brasil, tá? É um problema da humanidade, quem tem acesso à informação? Quem são os mais cultos? Os que têm dinheiro. Tanto que as escolas de filosofia grega elas eram para os aristocratas. O povo não tinha acesso às escolas de filosofia grega. Então, assim, você pegar e dar o poder de decisão para a elite, para quem já está dominando, qual que é a chance de um dia você ter o povo, do povo sair dessa condição de explorado? Nenhuma. Entendeu? Então, na verdade, assim, não é que a democracia é boa, ela é a menos pior. Porque você ainda dá alguma chance de voz para o povo. A verdade é essa. A verdade é que a gente não achou ainda nenhuma forma de governo boa. A democracia é menos pior. Por quê? Porque pelo menos o povo tem uma chance de tentar escolher. Agora, como o povo quer saber de futebol, de Big Brother, de coisa, a chance do povo escolher bem é muito pequena. Ou seja, participar da escolha, na realidade, deriva de uma cultura que valoriza o indivíduo, permite ao indivíduo o voto e garante uma série de liberdades individuais e fundamentais, o direito natural. E esses são os valores que estão conectados justamente com as sociedades menos tirânicas e violentas, que era o ponto da Regina, justamente. Ou seja, só para tentar linkar isso com algum lugar inicial, né? Claro. Agora, assim, o Pedro ele faz uma pergunta bem legal. Ele diz assim, não seria papel do Estado proporcionar educação para o povo votar bem? Seria. Óbvio que seria. E é o que a gente espera. Porém, o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente está falando de política, né? E a gente tem que ser realista quando a gente fala de política. Porque num mundo utópico, e por isso que Platão ele tem um diálogo chamado A República, onde ele apresenta a forma ideal de governo dele, e ele fala isso, ele fala assim, na República ele propõe uma forma de governo que chama sofocracia, que é governo do filósofo. Por que governo do filósofo? Porque na época de Platão, os letrados, os estudados eram os filósofos. Né?
Então ele falava assim, quem tem que governar é quem tem conhecimento, quem estuda, quem se prepara. Mas Platão, ele propõe o seguinte, ele propõe que a educação tinha que ser para todos tinham que ter as vezes homem e mulher, e isso era uma novidade para a época, tá? Porque a mulher não era nem considerada cidadã. Mas tanto os filósofos como os familiares não poderiam ter propriedade privada. Não é que ninguém poderia ter propriedade privada. As pessoas poderiam ter propriedade privada. Só os políticos e os familiares não. Por quê? Para impedir que legislasse em causa própria. Para impedir que eu tomasse decisões políticas que me favorecessem a minha família. Então, a gente deveria realmente ter educação no meio dos governos. Só que um povo educado é um povo não manipulável, ou mais difícil de ser manipulado. Então a gente entra nisso assim, para se manter no poder, é interessante ter um povo ignorante. Né? E aí que eu vejo a colocação aí que eu vejo onde entra a Regina. Você botar alguém bem intencionado, mas que não faz ideia de onde está entrando, porque a Regina ela caiu no meio de um público, ela é artista, ela não é política. E aí ela cai no meio de... Permissor. Gabriel, baixa na tela aí, por favor. Então, assim, você colocar uma pessoa que gozava de um prestígio artístico como ministra da Cultura é realmente uma jogada que qualquer político tenta fazer. Agora, você colocar uma pessoa despreparada, porque ela caiu no meio de uma cova de leões, é mesmo você colocar um cordeiro no meio de uma matilha de lobo com fome. E foi isso que aconteceu. Ela está perdida. Por quê? Porque ela não sabe articular de maneira política os pensamentos dela. E aí ela cai no meio de político, ela cai no meio de jornalista, ela cai no meio de oposição, que são pessoas que vivem dessa retórica, né, de discutir e tal, e ela fica perdida, e ela fica nervosa, ela começa a falar do pulo do palhaço, ela começa a falar, ela começa a se sentir atacada. Porque não, eu defendo totalmente o que você está propondo, que é que olhemos para ela como quem está olhando para uma pessoa que está sob pressão, que estava numa entrevista. Não é fácil. Não é fácil estar numa live, não é fácil estar numa entrevista, não é fácil ser ministro. E o que eu acho relativamente complicado é o seguinte: se um cara não precisa de nenhum tipo de qualificação, apenas ser um cidadão, como a Regina é, e ele pode ser presidente do país, como então que ele não pode escolher a Regina ou quem quer que seja, embora o cargo de ministro devesse exigir um background técnico, né? Bom, não sei. Interessante. Mas assim, vamos jogar aqui em pratos limpos. A proposta do Bolsonaro era essa, né? Na verdade, o que está gerando agora uma divisão, mesmo dentre os apoiadores dele, era essa, porque a proposta é que ele, pela primeira vez, ele faria indicações técnicas e não políticas. Sim. Mas assim, mas você está na política, então, na verdade, quando você... eu acho que nem ele fez ideia e eu acho que às vezes eu não sou nenhum fã dele, nunca fui, tá? Mas eu analiso decisão por decisão. E eu acho que o povo brasileiro, ele sempre tentou um novo. Por quê? Porque ele está cansado de ser explorado, né? Como todos os países de terceiro mundo, isso não é uma novidade, não é uma prerrogativa nossa, um privilégio nosso. Os países de terceiro mundo, eles são explorados por toda a sua história. Então, se você para pensar na análise política, desde que o governo militar largou mão e aí colocou o Sarney, né? Então o Sarney foi escolhido pelos governos, você ainda era muito novo, mas logo na sequência a gente teve alguns presidentes. Então, olha só, quando veio o Collor, veio um jovem político que falava algumas coisas que me lembra muito, guardadas as devidas proporções, tá? Porque é diferente o estilo, mas ele me lembra como o Bolsonaro. Por quê? Porque ele falava coisas assim que o político geralmente não falava. Uma vez ele deu uma entrevista e falou assim, eu sou homem daquilo roxo. E eu lembro que eu tinha os professores mais velhos que ficavam horrorizados. Como que um presidente da República, né, fala isso numa entrevista internacional? E aí o Bolsonaro vem e fala assim, sua mulher é feia, né? Tipo, coisa assim. Eu falei, daí? E aí o povo fala assim, ele é autêntico. Então ele é, né? Então, assim, o povo procura o novo. Aí o que acontece? Não deu certo o Collor. Aí tentaram alguém mais letrado, né? Aí o Itamar entrou, depois tentaram o Fernando Henrique, que era alguém que tinha muitos
muitos títulos acadêmicos, mestrado, doutorado, blá, 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 tal. Aí depois eles vieram com uma proposta assim, tipo, putz, vamos, porque o Lula, desde os anos 80, o Lula vinha tentando, toda eleição, o Lula vinha, alguém que não tinha nenhum cargo político, o Lula, quando ele se elegeu, ele nunca tinha tido nenhum cargo político, ele tinha tido cargo sindical. E aí o povo procurou um novo, assim, tipo, meu, vamos, já que os colarinho branco, já que os caras estudados até agora não fizeram porra nenhuma pela gente, vamos dar pro cara do povo, porque é o cara que não sabe falar direito, é um cara que bebe cachaça, mas é um cara que veio do povo, ele entende a gente. E grande parte da revolta dos que deixaram de acompanhar o Bolsonaro, o Lula e se revoltaram com ele foi isso, o sentimento de traição. E aí agora apostam no novo, no Bolsonaro novamente, alguém que vem diferente, não, alguém que não tem papa na língua, alguém que é declaradamente de uma vertente de direita, que é a primeira vez no Brasil, assim, declaradamente, que até então, mesmo o Lula e os que eram mais da esquerda, era sempre meio um centrão, a gente não tem uma esquerda radical política no país. Nós temos movimentos de esquerda radical. Agora, política de esquerda, a gente tem tudo meio um centrão. E nesse ponto, o Lula, ele era um mestre da política. O poder de articulação dele, de chegar, chamar um, chamar outro e falar, não, vem cá, tal. Então, nesse ponto, ele é um cara que a retórica dele era muito boa. E aí o povo tenta pelo novo de novo. Porque, olha só, o Lula, quando ele saiu com 92% de aprovação popular. 92%. O político com maior aprovação popular da história da humanidade, não é da história do Brasil. Ele passou grande. Tanto que quando o Barack Obama encontrou ele falou, you are the guy. Você é o cara. Tipo, né? Agora, olha só, em poucos anos, em 10 anos, né? 10, 12 anos que o Lula saiu, em 10 anos que o Lula saiu, o povo está votando no Bolsonaro. Então, assim, é o mesmo povo. É o mesmo povo. Sim, mas tirando Chile, os que são mais... Desculpa. Mas independente da qualificação dela ou não e da nossa posição em relação à necessidade de qualificação ou não para determinados cargos, o que ela disse, na sua opinião, é errado ou não e aonde? Eu acho assim, eu acho que tem coisas que você pode pensar como indivíduo e tem coisas que você deve agir como figura pública. Tá? Então, o que acontece? Quando você lida com o macro, você tem que suprimir a sua opinião pessoal e pensar no todo. Por exemplo, eu ouço coisas assim, eu tenho familiares que, na verdade, a família da minha esposa, tal, que são todos brancos, todos classe média, os tios da minha mulher todos foram filhos de militar, o avô dela é militar e tal, tinham uma condição de vida até hoje tem razoável, né? Não são ricos, mas também não são pobres. E aí eu vejo eles falarem, por exemplo, assim, olha, isso que o pessoal fala do regime militar, tudo conversa, porque eu vivi, era bom, era tal. E aí eu falo assim, eu acredito nessa pessoa. É óbvio que era bom, mas por quê? Porque ele está olhando só para ele, para a experiência particular dele. Então eu falo assim, é lógico, vocês são tudo branco, classe média, com estudo, filho de militar. Pô, se não fosse bom para vocês, ia ser bom para quem? Eu falo assim, experimente se você fosse negro, favelado, homossexual, filho de jornalista. Com certeza a perspectiva deles ia ser diferente, ainda que fosse apenas pela posição social. Então, quando você está num cargo público, como o dela, e a gente fala da grande maioria do país, a grande maioria do país com uma condição de vida, principalmente quando a gente está numa pandemia, e aí eu acho que tanto ela como o Bolsonaro deram muito azar, porque assim, além dos ânimos já estarem assim, o ano passado, o ano de eleições, a gente está num país muito polarizado, a margem de ganho foi muito pouca, entendeu? Se ele tivesse tido uma margem de ganho muito mais alta, seria mais fácil para ele. As decisões políticas dele, em vários pontos, eu particularmente acho equivocado, só que ele deu o azar também de ter uma pandemia mundial. E aí o cara fica tipo... E aí óbvio, para quem entende de política, é óbvio que os opositores iam se aproveitar. Os caras estão se aproveitando, mas se aproveita sempre, é assim que se faz oposição na política. Os caras sempre... Se o cara puder brecar alguma coisa só para não falar que o cara fez, a política funciona assim. Aconselho quem quiser entender política, ler um livro de Maquiavel chamado O Príncipe, que ele fala sobre isso. Então, assim, e aí ela, mais ainda numa boa fé,
por acreditando que iria representar a classe dela, que por ela ser uma pessoa renomada na profissão dela, os seus colegas de classe iriam apoiá-la. E aí, de repente, ela se viu no meio do monte de lobos, sem apoio nenhum da classe dela, tá? Porque é uma classe que é declaradamente contra o governo estimado, tá? Independente se está certa a vertente deles ou não. Eu acho que ela foi ingênua, tá? Acho que ela acreditou muito no poder por ela sempre ter sido uma pessoa gente boa, uma pessoa conhecida. Ela acreditou que os companheiros dela iriam vir junto com ela para fazer um país melhor, tal. E não foi isso que aconteceu. Quando ela se colocou ao lado do governo, automaticamente a classe falou, não compartilhe com esse governo, tira meu nome, tira minha foto, porque ela tinha feito um vídeo, né? Então, e aí, de repente, ela se viu sozinha, ela se viu no meio de briga de leões, porque agora os próprios ministros estão brigando com o presidente, então é Mandetta, é Bolsonaro, é Moro, agora é Paulo Guedes, então uma briga de leões, e ela tá uma cordeirinha no meio assim, e ela pega discursos picados assim, que ela tenta entender e tenta reproduzir, e aí sai aquele tipo de coisa que saiu. Eu concordo com você que a postura foi equivocada, embora a pressão seja gigante. E eu acho também que... Bom, perdi o ponto que eu ia falar, qual era? Sim, que eu concordo também com o que você está falando em relação a que não é um ambiente racional, é um ambiente extremamente emocional. Ou seja, ela automaticamente entrou ali e, sem ter dito nada, ela já tinha mudado na percepção de um monte de gente, correto? Sim, exatamente. Exato. Então eu acho que o que ela disse, se a gente analisa filosoficamente, é lógico, só que as pessoas escutam com um ouvido emocional e reagem de uma forma que elas estão, de certa forma, preparadas para reagir, e eu me referi a isso quando eu dizia da questão da sensibilidade de cada cultura em relação a diferentes tragédias, que não é uma coisa lógica. Então, Virgílio, mas olha só, tem situações que a lógica não cabe. Eu vou te dar um exemplo. Na política a lógica cabe, né? Depende da situação, depende. É por isso que eu vou te falar. Mas ela tem que caber, porque você estava defendendo... Calma. Sim, mas você estava defendendo que ela atuasse de forma técnica. Sim, não, calma. Eu estava explicando por que ela acabou se atrapalhando, por que ela está colocada num lugar... porque ela não tem... Existem artistas que têm preparo acadêmico ou repertório para poder entrar ali, que não é o caso dela. Não é o caso dela. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte: o ponto em questão que foi colocado pelos jornalistas, e nesse ponto teve gente que viu má fé de jornalistas, eu não vi má fé de jornalistas, realmente eu acho que ela acabou se atrapalhando, ficou nervosa, porque é o seguinte, o ponto em questão eram as mortes e a ausência total de declarações por parte do Ministério da Cultura ou do presidente relativas a essas mortes. Principalmente ela, por ser uma artista, não ter falado nada. Certo? Já que o presidente não falou, o Ministério da Cultura poderia ter soltado uma nota. O que acontece? Existem situações que a lógica ela tem que ser resguardada. Por que eu vou te falar isso? Você tem 3 filhos. São 2 meninas e um menino, né? 3 meninas. Um garoto. Sim. Virgílio. Você tem 2 meninas e um menino, isso? Você tem... Isso, um garoto. Um garoto de 2 anos. Vamos supor que hipoteticamente, tá? Só para você entender. Vamos supor que algum dos seus filhos faleça, tem um acidente ou alguma coisa e tal. E aí você está no velório, extremamente triste. Óbvio, quem tem filho vai entender. Só de imaginar a gente fica desesperado. E eu chego em você e falo assim, olha, Virgílio, meu filho é um ser biológico, né? Um ser de carbono, como qualquer ser de carbono, aí ele tende a se deteriorar. Todos nós vamos morrer. Então, cara, não sei por que você está triste assim. Ela só morreu antes, mas assim, na verdade, ela só encurtou o sofrimento dela. Pô, se eu falo isso para você, embora seja lógico, você vai me dar um soco na cara. Você vai me expulsar, você vai falar, mas tá louco. Agora, se eu chego para você e falo assim, olha, tá num lugar melhor. Deus leva primeiro os bons, né? Então, olha só, daqui a pouco ela é um anjinho, tá olhando para você agora, tal. Que, na verdade, são declarações de fé. Que ou você acredita ou não. Que de lógico não tem nada. São declarações de fé. Mas ela é reconfortante. Então, quando você lida de situações extremas, quando você lida com um povo que está extremamente... porque a gente chegou num nível hoje, no mundo, tá? Não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil pior por causa dessa guerra política,
em que se a gente sair para trabalhar e realmente o vírus alcançar os picos e dar um colapso na saúde, vai dar uma bosta. E se a gente ficar em casa, já vai dar bosta também, porque a economia já está toda travada. Então, um monte de gente sendo mandado embora. Eu tenho 100 funcionários que estão em casa. Eu estou com renda zero, 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 zero. Eu estou tentando pegar auxílio do governo, que ele falou que ele ia dar para os empresários, e até agora nada. Eu não conheço um empresário que conseguiu pegar. Certo? Os bancos aqui no Brasil, o governo não intervém nos bancos, então os bancos estão eles estão oferecendo empréstimo a 2, 3 vezes o valor que seria normal, que já são altos, né? Então, assim, os ânimos estão, né? Então a gente vê pessoas brigando dentro de casa, porque um acha que tem que sair para trabalhar, o outro acha que tem que ficar em casa e tal. E aí a gente já está com os ânimos exacerbados, e aí ela chega numa entrevista, até pelo nervosismo, e de repente ela não esperou que fosse falta de preparo até para a própria entrevista, né? De falar, qual vai ser o assunto que a gente vai conversar? Então, assim, foi muito na emoção de, não, vamos. E ela fica nervosa, aí ela começa a dar risada. Eu até acho que a risada dela foi de nervosismo. O meu filho mais velho é assim, quando ele fica nervoso, ele ri. Eu acho até que a risada dela não foi nem de sarro. Mas aí fica ruim você pegar e querer dar um argumento lógico para justificar a morte numa situação dessa. Entendeu? Nesse sentido que eu quis dizer que tem hora que a lógica não cabe. Eu concordo em grande parte do que você disse, ou seja, no sentido de que é um tema extremamente sensível, emocional, e eu acho que ela falhou em articular a visão dela e deu espaço para que as pessoas reagissem da forma que reagiram, perdão. Chileno, eu acho que a gente abriu mais perguntas do que respondeu. Mas isso que é legal. Abrimos marca de conversa. Mas olha só, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei da palestra, antes da palestra de filosofia, eu comecei na palestra de segurança, na verdade, de ética, né, para seguranças. Para quem não sabe, eu sou especialista em segurança de casos noturnos e eventos. Hoje eu tenho a felicidade de ser uma referência assim, no Brasil, nessa área, né, segurança especializada em eventos, casos noturnos. E quando eu comecei da palestra de ética comportamental. E eu falo assim com os meus seguranças, por exemplo, quando a gente vai lidar, um exemplo, com um problema, um caso de homofobia, ou um caso de machismo na balada. Um exemplo. Nós, que somos homens, nunca vamos entender de verdade o que uma mulher sente. Por quê? Porque imagina só, a mulher, ela, desde a hora que ela acorda, ela está preocupada que roupa que ela vai vestir, aonde ela vai, se algum cara vai mexer com ela, vai atacar ou não. Um cara que a gente que é branco, no caso eu e você, a gente nunca vai entender de verdade o que é um preconceito racista. Ou então um ato homofóbico. Por quê? Porque a gente é hétero, a gente é branco, então a gente está fora dessa situação. Então, por exemplo, alguém que é gay e sofre preconceito a vida inteira, ele era o gayzinho, o viadinho da sala, ele era o gayzinho do bairro, já sofreu agressão, ele vivia com medo de ver a galerinha na rua, coisa que a gente não tinha. Ele sofreu preconceito em casa dos pais, do pai, às vezes, voltou para fora de casa. Esse cara, quando fica mais velho, o nível de tolerância dele é muito menor. Então, às vezes, você olha um caso isolado e fala, ai, é frescura. Mas não é frescura, que o cara não aguenta mais. Aí, por exemplo, é a mesma coisa que você chegar, alguém fizer uma brincadeira ou um ato racista com um negro, e eu falar assim, isso não é frescura, o cara não falou nada demais. Eu não tenho como falar isso, porque eu nunca sofri racismo, entendeu? Então, por que eu falo tudo isso? Porque é difícil se colocar no lugar do outro. A palavra empatia, né, no português empatia, ela vem de duas palavras gregas. O prefixo en significa dentro e pathos significa sentir. Então, empatia é mais do que você entender, é você sentir como se fosse dentro da pessoa. Mas, para falar a verdade, é teórico, porque a gente tem situações que a gente nunca vai sentir de verdade, porque tem toda uma carga, e não só a carga pessoal, como uma carga cultural também. Né? Eu já tive, por exemplo, parado no trânsito, tinha 10 motos, certo? 10 motos, eu parado com a minha moto, vim a polícia, um monte de motoboy, um monte de cara tal, a polícia vim, todo mundo vai, mão na cabeça, bota na calçada, os caras com a arma na mão, e eu ficar aqui assim na minha, o cara falar, ô senhor, por favor, senhor, pode passar. E eu fui a única moto que os caras não pararam. E eu fico pensando, cara, tipo assim, porra, às vezes o outro tá trabalhando e tal, então a gente reproduz isso. Então, mesmo não intencional até. Às vezes intencional, mas assim, até não intencional.
Então, eu eu acho acho que que essa sensibilidade que faltou, sabe? Faltou assim, essa sensibilidade. sensibilidade. A palavra é essa, sensibilidade. Sim, faltou sensibilidade dela para entender o quão sensível o tema é na nossa cultura, a ponto de articular melhor o que ela disse e não deixar espaço para interpretações tão livres, né? Ou então saber que estava indo por tudo ou nada. Porque o que acontece? O que as pessoas não entendem, eu vejo um monte de gente falando mal da mídia. Não, porque essa mídia é golpista. Não, porque a mídia só fala coisa ruim e tal. A mídia quer vender. Entendeu? Então a mídia ela vai atrás de assunto polêmico. Ela vai atrás Sim, sim. porque é o que vende, entendeu? Porque para você, Sim. se você abrir um jornal e tá assim, ó, tá tudo igual ontem, tá tudo beleza, sabe o que você faz? Você para de comprar o jornal. A verdade é Sim. essa, porque nós temos esse negócio do ser humano também, que a gente se atrai pela desgraça. Você pode Sim. reparar. Sim, sim. Experimenta ter um acidente na estrada que tem o carro todo moído, metade de um corpo para lá, os policiais liberam 2, 3 pistas e falam, vai, 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 e todo mundo passa devagarzinho para ver a desgraça. Você fala, meu, vai, né? Porque a gente tem esse negócio assim de querer a desgraça. Então, de novo, eu bato na tecla assim, que eu acho que ela é ingênua de saber onde se meteu. Onde se meteu. Porque se ela se meteu na política, já é um lugar já que ela está ali num despreparo total, porque ela não sabe lidar com isso. E quando ela vai para uma entrevista com um jornalista, o jornalista não vai ficar passando. Ela está achando que ia ser igual a entrevista do Faustão, que ele fica lambendo ela, faz retrospectiva. Nossa, não é esse o papel do jornalista. Ele não está ali para isso. Ele está ali Sem para um ambiente carcar, hostil, né? meu. Exatamente, É um ambiente hostil. exatamente. É igual E você. talvez sim falte preparo dela para enfrentar esse ambiente, né? Que é o ponto que você está defendendo, de certa forma. Então, assim, Né? antes de eu ver uma má intenção dela, eu não vejo ela como má intenção, como eu vejo muitas pessoas defendendo o governo, até algumas coisas absurdas a gente vê, não só defendendo o governo, como defendiam o Lula, como defendiam. Eu acho que tem muito mais a ver com as pessoas comprarem pacote fechado. Entendeu? Também. Também. Eu acho assim, eu particularmente eu nunca gostei da vertente. Não vou nem falar da esquerda, vou falar do Lula, mas eu consigo analisar coisas que ele fez que eu achei que foi muito bom para o povo. Ah, mas ele roubou. Tudo bem, ele fez coisas erradas, mas eu acho que isso daqui que ele fez foi bom. Eu posso ver algumas coisas do Bolsonaro, como a grande maioria eu não concordo, mas de repente alguma decisão que ele toma, eu posso falar, pô, isso daqui vai ser bom. Por quê? Porque se eu comprar pacote fechado, como as pessoas fazem, tudo que o cara fizer vai estar bom. E tudo que o outro fizer vai estar ruim. Certo? Aí Sim, acontece que nem aconteceu agora, por exemplo, o Moro e o Bolsonaro, que eram dois grandes ícones, né? E aí eles se apoiaram nas suas famas antes, até para conseguir o governo, né? Então, assim, na verdade, quando o Bolsonaro surge como figura política, o Moro já tinha surgido como figura política, né? Porque ele já tinha deixado de ser um juiz desconhecido como um juiz político, né? Ele já dava palpite em tudo, tal. E aí o Bolsonaro ele meio que entrou também na onda da fama do Moro. Quando o Bolsonaro começou a ganhar mais visibilidade, o Moro aproveitou da onda do Bolsonaro, então eles meio que se apoiaram. Aí quando há um rompimento, assim, e eles compram esse pacote fechado, Moro-Bolsonaro, acontece o que está acontecendo agora. Tipo, tem gente que não sabe quem apoiar, porque para eles é meio que preto no branco. Então aí, outro dia, saíram vias de fato, brigaram, saíram na mão. Apoiadores do Moro e apoiadores do Bolsonaro. Né? Então, o problema é esse, porque as pessoas não veem, elas não analisam ideias, elas compram pacotes fechados. Então, e é isso que é tão interessante, né? Que se você analisa o que ela disse de forma filosoficamente, não é tão absurdo, mas as pessoas elas estão com esse tipo de visão que você está explicando, e é verdade, ao ponto de que pessoas que estejam contra o Bolsonaro, eles vão me ver a favor do Bolsonaro e da Regina e não vão conseguir escutar qualquer coisa que eu diga a respeito desse tema ou de qualquer outro. Exatamente. É incrível, né? Eu vou te dar um exemplo. A Jovem Pan foi quem fez mais, de todas as mídias, quem fez mais campanha para prender o Lula. Para quem assistia, para quem ouvia os Pingo News e alguns outros programas jornalísticos, a Jovem Pan era até chato, porque era só isso. Só isso. O Vila e outros, era só isso. O ladrão, o Lula,
até cansava, eu até parei de ouvir por causa disso. E aí o que acontece? Quando a Jovem Pan se posicionou, principalmente o Vilas, se posicionou contra uma atitude do Bolsonaro, não, isso aqui que ele fez é incabível, tal, tal, tal. Tem uma conhecida minha que ela postou o seguinte: Jovem Pan, mais uma mídia esquerdista a favor do presidiário. Não. E aí eu liguei para ela e falei assim: você tá louca? Eu falei para ela: meu, você tá passando vergonha, paga aí, você vai falar que a Jovem Pan é esquerdista? É esquerdista, é esquerdista. E eu posso falar, e até hoje, sabe o que eu faço? Eu não falo mais política com ela, porque é uma conhecida minha, amiga minha, que eu amo ela de paixão, só que não tem conversa. E olha, eu não me posiciono politicamente. Eu vou como professor falar: escuta, vem cá. Cara, eu dou aula de ciências políticas, deixa eu te explicar. Não, eu não quero ouvir. Se falou, se é contra a ideia do Bolsonaro, é esquerdista. Então, eu vi gente chamando o Moro de esquerdista. Então, assim, eu acho que você chegou no fundo. Você chegou no fundo de uma lógica que é: a gente precisa manter o diálogo aberto, a gente precisa continuar se escutando. Não dá para ser essa coisa tribal, né? Não funciona. Só que aí a gente entra num outro ponto, né? Para quem que é interessante o povo brigando, né? Tem um dos livros de estratégia mais antigos da história, é um livro chamado A Arte da Guerra. Um dos livros mais vendidos, ele foi escrito por um general chinês chamado Sun Tzu, né? Uhum. E ele apresenta a ideia de dividir e conquistar, né? Então, uma das melhores maneiras, estratégias mais antigas e mais eficazes é dividir para conquistar, certo? Sim. E aí o que acontece? Eu vejo assim: quem manda no país, isso é óbvio, né? Quem manda no país não são os políticos e muito menos o povo. Se tem alguém que não manda nos países, quem manda de verdade nos países são as grandes corporações que manipulam o mercado, manipulam uma série de coisas. Embora os políticos eles tenham algumas ferramentas, mas, por exemplo, em alguns outros países, os bancos, com esse problema da pandemia, os bancos eles estão liberando crédito a 0% de juros. Zero. Para começar a pagar daqui a um ano. No Brasil, além do governo não ter liberado nada, os bancos particulares eles estão dobrando os juros. Dobrando. E aí você vê o governo perdoar uma dívida de um banco particular, por exemplo, como o Itaú, que anunciou um lucro de bilhões e bilhões de lucro todo ano o Bradesco e o Itaú eles vão brigando de bilhões, e aí eles têm uma dívida de milhões e milhões contra 2 bilhões, acho, ele anunciou acho que 24 bilhões de lucro e tinha uma dívida de 2 bilhões com o governo. Me perdoe se os números não forem esses. Mas assim, e aí você vê o governo perdoando a dívida. E você fala: como que perdoa? Porque é óbvio, aí entra a corrupção. Se eu devo 2 bilhões e eu pego aqui 10 caras que podem liberar e eu dou 1 milhão para cada um, em vez de eu gastar 10 bilhões, eu gastei 10 milhões. Em vez de eu gastar 2 mil reais, eu gastei 10 reais. Então, assim, quem continua manipulando, dividindo o povo, é quem está no poder, quem quer continuar no poder. Concordo. Sim, Virgílio, falta 1 minuto e 30. Falta 1 minuto e 30 para dar 1 hora. A gente acabou ficando 1 hora. Se quiser fazer as considerações finais aí, sim. Não, eu acho eu vou deixar essa live salva. A conversa foi muito boa no sentido de que eu consegui te escutar, você me escutou, eu consegui dizer o que eu estava querendo dizer. A gente tocou um monte de temas. Achei a conversa excelente. Te agradeço, Chileno. Eu que agradeço. Assim, eu evito, às vezes, entrar um pouco nesses temas, porque eu sei que tem pessoas que a maioria estão muito exacerbada e enxerga errado. Mas como eu sei que você gosta muito de estudar, né, esses temas, já faz uns 2 anos que eu estive aí na Argentina, eu sei que você lê bastante, você tem uma vertente assim, mais liberal, de direita, mas eu sei que a gente pode conversar, mesmo divergindo de algumas coisas, mesmo divergindo, a gente conversa com respeito, e é isso que é mais importante. Tá? Querido, muito obrigado, um beijão da sua família. Tchau, Chileno. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E obrigado a todo mundo, eu vou deixar essa live salva, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.